boa noite a todos. Meu nome é Alto Oliveira. O meu grupo é composto pela Ana Paula Silva Quitério, Danilo Monteiro Ebert, Gabriel Wallace Bezerra, eu, Elton Oliveira Gomes e Lucas e Antônio Garneve. A gente vai apresentar um pouco do sistema econômico do feudalismo. Então, começando o nosso trabalho, antes da gente falar propriamente dito do feudalismo, é bom a gente ver o que fez surgir o feudalismo, qual o processo que fez com que surgisse esse sistema econômico, qual é a gênese, né? Então, esse processo ele tem início no Império Romano. Apesar do Império Romano ter um foco mais no sistema de comércio, ele tinha um grande setor rural. E como é que funcionava essa dinâmica no setor rural? Existia duas opções. Muitos camponeses livres iam trabalhar em troca de moradia e comida, enquanto em relação à proteção, era o próprio império que fornecia a proteção. Existia essa dinâmica, existia a segunda dinâmica, que era o grande proprietário comprar um escravo, que era o que mais se tinha naquela época, porque isso diminuía os custos de manutenção que o grande proprietário tinha com algum cidadão livre. Ao invés de oferecer moradia e comida de que forma que o cidadão aceitasse, em relação ao escravo não tinha isso. Eh, o proprietário podia dar qualquer comida, qualquer moradia, que o escravo era obrigado a trabalhar, né. Então isso diminuía os custos do grande proprietário, além de aumentar a grande produtividade dele. Então nesse sentido, era mais comum se ver escravos trabalhando nas terras, apesar de sim, haver alguns camponeses livres. Só que o que acontece, como é que essa dinâmica, muda um pouco? Devido às invasões bárbaras germânicas, o Império Romano começou a perder territórios e criou-se então um regionalismo. O que significa isso? Os grandes proprietários das terras, eles ficaram concentrados, o poder deles ficaram concentrados numa região. É claro que eles ainda eram submetidos ao imperador romano, mas como o império não conseguia fornecer mais a proteção para chegar naquela região, o grande proprietário ele era obrigado a ter sua própria proteção, né? A ter sua própria segurança. Essa relação entre o camponês livre, que ia trabalhar em troca de moradia e comida, não ficou só por isso, ficou por segurança, por causa das invasões bárbaras. Então esse processo se intensificou ao ponto que não que deixou de existir escravos, mas pouco a pouco a quantidade de escravos ficou diminuindo, porque tinha mais valor o grande proprietário contratar um camponês livre que ajudaria na segurança do que um escravo que propriamente poderia se revoltar futuramente. Então, nesse sentido, o regionalismo, devido às invasões bárbaras, ganhou força. E essa dinâmica de contratar um camponês se intensificou muito. E tendo essa dinâmica, né, posto, a instituição que mais se beneficiou dessas invasões, desse regionalismo, desse fortalecimento proprietários das grandes terras, foi a vassalagem que vamos explicar agora. Bom, meu nome é Lucas, né? E eu vou estar falando um pouquinho sobre um aspecto fundamental, né, do feudalismo, quase que característico desse sistema, né, social, né, dessa organização da sociedade, que é as relações de vassalagem, né? Para a gente compreender um pouquinho as relações de vassalagem, é importante a gente retomar mesmo até a Roma clássica, né? Segundo o historiador Hilário Franco, em que essas relações surgem, né, entre indivíduos de origem humilde, né, que colocavam-se sobre o patronato de um poderoso, tornando-se seus clientes, né? E em troca de ajuda econômica e proteção judiciária, os clientes apoiavam seus protetores nas assembleias políticas e prestavam diversos pequenos serviços, né? Então, entra muito numa questão de subsistência, né? De garantir a sua subsistência, de garantir as suas necessidades, né? De ter uma proteção judiciária, uma garantia econômica, né? Então colocava-se nesta relação de vassalagem, né? De serviço. Isso já na Idade Média, né?
preserva-se sim algum desses pontos, né? Mas vai tomando uma dimensão mais política, né? Em que, para fugir, né, do Estado opressor e ao fisco insaciável, muitos camponeses livres entregavam sua terra a um indivíduo poderoso, né, colocando-se sob o seu patronato. Né? Então, sendo assim, ao retirar aqueles homens da órbita do Estado, os latifundiários tendiam a transformá-los em colonos e a diminuir a soberania do próprio Estado. Né? O que acontece então é realmente essa vai se enxutando então o poder do Estado, né? Esses camponeses, né, e latifundiários deixam de prestar responsabilidades, né, e fiscos ao Estado, né, e passam então aí numa relação já com os servos, né, os senhores, né, de terras, né, em que não precisaria ter essa dependência direta com o Estado. Com o passar do tempo, né, essa relação de vassalagem vai se institucionalizando, né, e é levada para uma outra perspectiva, né, para uma perspectiva mais nobre, né, de que o vassalo, né, seria aquele que estaria a, a um serviço nobre do seu senhor. Por exemplo, os cavalheiros, né? Os cavalheiros faziam votos, né, de vassalagem, né, para que realmente a defender o senhor dessas terras, defender as terras deste senhor, né? Então acaba-se então tendo essa perspectiva de um serviço nobre, né, honroso, né, e até mesmo tendo uma cavalaria própria. Olá, meu nome é Gabriel Wallace e eu vou dar continuidade com a apresentação do trabalho. Bom, o Legoff ele inicia o seu texto introduzindo a seguinte questão: quando a cidade finalmente se constitui enquanto entidade, qual o papel que a função econômica desempenha nela? E ele começa respondendo da seguinte maneira, que no decorrer do século XII e do século XIII, o setor de produção ele é essencialmente agrícola. Nesse contexto de produção, os historiadores marxistas eles definem esse modelo como feudal. Porém, outros historiadores, porque aqui a coisa não é unânime, outros historiadores eles optam pela nomenclatura senhorial. Para o Legoff, esse modo de produção se baseia na exploração da terra por camponeses submetidos a um senhor que possui poder sobre aqueles que, no seu território, trabalham. O sistema ele funciona com um camponês produzindo algo e concebendo uma parcela em dinheiro ou em produto. E este, por sua vez, o que ele faz? Ele troca, ele consome ou ele vende. Ou ele faz as três coisas. Para quê? Para ele adquirir outros produtos do seu desejo. Então, dentre os dois sujeitos descritos até o momento, o camponês e o senhor, o que possui maior necessidade do mercado é o senhor, naturalmente, por conta do seu estilo de vida nobre adotado. Na contramão, quem possui maior necessidade da terra é naturalmente o camponês, e este não tem tanta necessidade do mercado, porque ele vai negociar primordialmente, negociar não é a melhor palavra, mas ele vai pagar pelo espaço que ele usa para produzir sua subsistência ao senhor. Contudo, ambos eles acabam fazendo uso do mercado urbano, de maneira a tornar esse mercado indispensável. Porque ainda que pensemos que o camponês ele não participa do mercado urbano, o senhor participa do mercado urbano graças ao trabalho do camponês. Então é possível você afirmar aí uma espécie de participação indireta. Mas saindo do campo e adentrando no contexto urbano, a gente encontra um terceiro personagem, que são os citadinos. O Legoff usa esse conceito, essa nomenclatura, uma vez, depois nunca mais. Porque essas pessoas também são chamadas de burgueses. Os burgueses eles possuem três preocupações, vai dizer o Legoff: o seu enriquecimento, a necessidade de mão de obra e a administração da produção. Disso discorre a necessidade de que a influência senhorial na cidade seja menor ou igual à dos burgueses,
Por quê? Porque se garantida a parcela necessária de liberdade administrativa, produtiva e comercial, os burgueses eles não possuem razão para se opor ao modo de produção senhorial. Por quê? Porque se houver esse espaço para os burgueses comerciarem e crescerem, eles estão conseguindo cumprir os seus interesses. Então, não há por que eles questionarem a estrutura do comércio. Ainda mais uma estrutura de comércio não, uma estrutura econômica. Ainda mais quando é uma estrutura econômica que não está diretamente vinculado com eles, que se situa literalmente em outra região, que no caso é a rural. Mas, de toda maneira, nós temos, portanto, dois polos, o rural e o urbano naturalmente. No primeiro, o que acontece? Impera a influência maior do senhor, ou seja, no rural. No segundo, este tem que conviver com a burguesia. Então, o senhor convive com a burguesia, no segundo caso, que é onde? Que é o meio urbano. O Legoff ele chama atenção para 3 problemas que são recorrentes ao tentar traçar relações entre ambos. Entre o senhor feudal e... senhor feudal não, o senhor de terras e a burguesia da cidade. O problema é que a ideia de que a cidade, sob a influência da burguesia, configura um tipo de poder feudal. Outro problema seria de que a cidade ela é antifeudal, e um outro problema é o de interpretar a relação de ambas, ou seja, do senhor e da burguesia, como uma relação de aliança mútua. O Legoff vai dizer que, na verdade, a relação é feudo-burguesa, e ela perdurou enquanto durou a harmonia entre o senhor e a burguesia. A harmonia para durar, ela precisa de algumas coisas. Então, por exemplo, é imprescindível que haja fluidez do mercado. As dificuldades de se manter a fluição eram variadas, tendo em vista que a lógica econômica do meio rural e a do meio urbano eram completamente distintas. Então, o Legoff vai dizer: é verdade que a cidade medieval, por sua lógica econômica, fundada mais no dinheiro do que na terra, por seu sistema de valores no qual, em face do ideal aristocrático de hierarquia vertical, de duração, de ociosidade e de largueza, nome chique para desperdício, mas o Legoff segue, impunha a si outra concepção, outro ideal de hierarquia horizontal, do tempo, do trabalho e do cálculo. Podia minar por dentro o sistema feudal para transformá-lo em sistema capitalista. Então, as relações comerciais que acontecem no campo e as relações comerciais que acontecem na cidade, elas são completamente distintas e é necessário que haja uma relação harmônica entre elas, uma espécie de complementariedade. Basta que isso se desestabilize para todo o sistema se desestabilizar também. Recapitulando brevemente. No campo, o senhor ele possuía a soberania do solo. A sua posição era dominante. Na cidade, os burgueses eles se relacionavam diretamente com o dominante, ou se colocavam dentro de outras instâncias de poder local para se relacionar com o dominante. No contexto da cidade, o comércio ele é indispensável. Portanto, faz-se imprescindível a existência de agentes que comerciem os produtos e os produzam. Então, na categoria dos produtores, nós temos os artesãos. Os artesãos eles obtiveram destaque porque eles agiam como produtores e comerciantes, vendendo materiais de alto valor e de rápida produção. A depender da fluidez do comércio e das relações sociais que dele surgiram, o produtor ele podia ascender para um patamar que o Legoff vai chamar de empresário-produtor, empresário-mercador, entre aspas. Ou seja, é o sujeito que mais vendia e trocava bens do que produzia. No caso do tecido, há uma necessidade geral. Porém, o Legoff ele vai enfatizar que nem todos os produtos eles obtinham sucesso em qualquer localidade geográfica. Então, por exemplo, os grãos eram preferidos nas cidades grandes, porque naturalmente haviam mais pessoas lá. Os vinhos, eles geralmente saíam das regiões dos portos. Portanto, a gente tem um sistema que é marcado por um padrão de regionalidade de produção e de venda. Mas, de toda maneira, o tecido, por sua necessidade geral, era o bem que movimentava a economia medieval. Podemos separar os produtores e negociantes em uma espécie de hierarquia. O Legoff ele vai fazer essa distinção. Então, ele diz que,
Na parte inferior, nós temos os artesãos lojistas, que vendem o que fabricam. Acima estão os mercadores, que já possuem uma certa acumulação de dinheiro. E, por fim, os banqueiros. A atividade comercial das cidades elas tem predomínio nas feiras e mercados. Isso é um fenômeno muito importante do período. Quanto maior a prosperidade da região, diz o Legoff, mais a feira e o mercado crescem, chegando a poder atingir patamares de feiras internacionais, entre aspas. Então, algumas feiras elas são denominadas de feiras tradicionais. Por quê? Porque elas se situam em dias santos determinados pela igreja. Então, há o exemplo da feira de São Bartolomeu. O Legoff ele vai esclarecer que para uma feira desse tipo de ocasião é reservado um espaço fora da cidade por causa da grande movimentação que ela atrai. Então, é justamente isso que são as feiras internacionais. Uma feira que atrai pessoas de regiões distintas, por vezes até longínquas. Cada feira ela possui um gênero de produto que era priorizado. Então, por exemplo, o Legoff traz o exemplo da de Champagne. Essa feira de Champagne ela priorizava as mercadorias. Então, através das feiras e do mercado, a cidade era distinguida em produtora mercantil de consumo. Nas cidades, naturalmente, há uma necessidade do quê? De mão de obra, sobretudo naquelas de indústria têxtil. Outras cidades elas se enquadram no fator consumo. Então é natural que essas cidades não vendam acessórios que não são assim de consumo prático, como roupas, como comida, etc. Esses locais de consumo eles vão naturalmente dar mais ênfase na venda. E o Legoff ele enfatiza que onde melhor se percebe o peso do consumo sobre a economia urbana é nos dois setores que se pode dizer que são criados da economia medieval, particularmente da economia urbana, o consumo de carne e o consumo de vinho. Essas são duas características marcantes. Ele complementa dizendo que os homens da Idade Média eles consumiam uma proporção de carne espantosa. E isso se dá por conta de um fenômeno cultural, mas também econômico. As razões disso ainda não foram esclarecidas pela historiografia, então ainda permanecem um tanto nebulosas, mas era um fato que isso acontecia. E uma consequência disso era justamente o grande número de açougueiros nas cidades medievais. Então, portanto, concluindo, nós temos um sistema que possui uma manifestação no campo e uma manifestação distinta no meio urbano. Mas, independente da distinção, eles se complementavam de maneira quase que obrigatória, porque se eles não se complementarem através da harmonia, o sistema inteiro sucumbe. Então você precisa do senhor, você precisa do camponês e você precisa do burguês. Em certa medida, há o lugar que se vende, o lugar que se produz e o lugar que se consome.